Ora então, vivam, cá estamos de novo, revista Voz do Campo, a acompanhar o 25º Congresso Nacional de Zootecnia, que está a acontecer, portanto, hoje, amanhã e depois, isto é mesmo dizer, quinta, sexta e sábado, portanto, este Congresso de Zootecnia, Congresso Nacional de Zootecnia, mais conhecido por Zootec 25, aqui está a decorrer, portanto, aqui em Lisboa, nas instalações do ISA, Instituto Superior de Agronomia. A revista Voz do Campo está a acompanhar, com o propósito de depois, com certeza, registar o que de relevante aqui vai acontecendo ao longo destes 3 dias, sendo que o terceiro dia está dedicado mais para visitas técnicas, algumas explorações, e pronto, e nós até lá vamos por aqui falando com intervenientes, com oradores, vamos ouvindo, vamos depois fazer como que solicitar um pequeno resumo a alguns oradores que aqui fazem questão de deixar, enfim, uma mensagem, deixar as suas notas de importância nesta área da zootecnia. Portanto, mas, entretanto, vamos falando com intervenientes. É o caso do nosso convidado agora, portanto, André Almeida, ele é professor no ISA, do Instituto Superior de Agronomia, que também faz parte aqui do Congresso, e o que eu lhe pergunto, desde logo, muito obrigado por vir até aqui. É com muito gosto. Portanto, a primeira pergunta é exatamente a importância deste evento, por um lado, para o ISA, e por outro lado, para quem está a assistir e para a agricultura em geral, para a zootecnia em particular. Com certeza. Bom, se calhar começávamos pelo princípio e a agricultura é uma atividade económica muito, muito importante e dentro da agricultura não se faz sem produção animal e a produção animal não só é parte integrante, como é responsável por dependendo de país para país, mas é responsável por uma grande percentagem do produto agrícola. Portanto, é uma atividade económica extremamente importante, mas a sua importância vai para além da atividade económica. É uma atividade relacionada com a produção de alimentos, com a soberania alimentar, com a segurança alimentar, no fundo, com as boas condições de vida e o bem-estar das nossas populações. Portanto, é uma atividade muito importante e, nesse sentido, é uma atividade muito dinâmica, ao contrário do que muita gente pensa. Tanto a zootecnia como a agricultura são atividades extremamente dinâmicas e é através de eventos como este, é através de congressos como este, que nós vamos conhecendo as principais novidades, os principais estudos, ou os novos estudos, as novidades que acontecem de ano para ano, sejam elas novidades científicas, sejam elas novidades técnicas de aplicação dessa ciência que é produzida um pouco por todo o mundo e com um particular destaque para Portugal. Isso é muito importante para a agricultura e para a zootecnia e, claro, o ISA, sendo a mais antiga instituição de ensino das ciências agrárias em Portugal, é a casa que, de certa forma, foram quem se licenciou nesta casa que fundou todas as outras. Para nós é muito importante ter um evento desta magnitude aqui no ISA, até porque temos cursos de zootecnia, licenciaturas e mestrados e doutoramentos, e, portanto, é muito importante para nós mostrarmos não só o trabalho que fazemos, mas abrir o ISA a toda a sociedade, a toda a atividade zootécnica e à Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica e a este congresso. André Almeida é professor, é engenheiro zootécnico, portanto, mas está, digamos que, mais na academia, certo? Sim, exato. Portanto, eu sou engenheiro zootécnico, terminei o meu curso na licenciatura pré-Bolonha em 98 e terminei o meu doutoramento, fez esta semana 20 anos. E estou cá no ISA há cerca de 9, quase. E, portanto, sim, eu trabalho na academia. O trabalho da academia tem várias vertentes. Temos uma vertente ligada ao ensino, portanto, damos disciplinas, orientamos alunos de mestrado, doutoramento, etc. Temos uma componente também muito importante ligada à investigação, portanto, candidatamos a projetos, realizamos experiências, respondemos a desafios que a sociedade nos coloca, arranjamos respostas, fazemos investigação em conjunto com empresas e depois temos também uma outra componente, que é a componente da administração universitária e também a componente de extensão, ou seja, de divulgação das nossas atividades de investigação para que toda a gente, os agricultores e o público em geral, possa beneficiar dessa mesma investigação que nós aqui fazemos. Sim, portanto, toda uma orientação que tem pela frente, uma linha de trabalho. Sim, sim. Mas sim. eu coloquei-lhe esta questão justamente porque, falando da academia, eu gostaria de saber qual é que é a relação que, e neste caso concreto o ISA, tem com
ou que vai mantendo com a realidade que está lá fora, por exemplo. O vosso contacto, aquilo que vocês ensinam, aquilo que vocês investigam, tem feedback no campo? Eu acho que sim. O ISA, como todas as escolas de agricultura neste país, tem uma ligação muito grande ao tecido produtivo, portanto, está ligada, sei lá, a governos regionais, municípios, autoridades nacionais, claro, desde logo, mas também, e não só à própria academia, mas também há associações de agricultores, associações de criadores individuais. Eu, por exemplo, tenho vários alunos de mestrado que estão a fazer as suas dissertações em colaboração com empresas. Portanto, nós também já tivemos trabalhos que fizemos trabalhos de investigação que nos foram propostos e que são financiados por empresas comerciais para desenvolver um produto, para testar um produto. Portanto, nós trabalhamos muito em conjunto com as empresas e isso é uma das nossas mais-valias do ISA, é uma das coisas que nós mais acarinhamos. Porquê? Porque é uma possibilidade, de formar os nossos alunos, desde logo, é uma possibilidade de contribuir para a sociedade e, desta forma, desenvolver soluções que sirvam essas empresas. É uma forma também de que os nossos alunos conheçam essas empresas e as empresas e associações, etc., conheçam os nossos alunos e, dessa forma, contribuir para um desenvolvimento mais harmonioso da nossa área de trabalho e da sociedade em geral. É isso que nos move. O facto deste estabelecimento de ensino, desta instituição de ensino, melhor dizendo, o ISA, estar exatamente no coração de Lisboa, isso não significa que seja um bom estabelecimento de ensino. Como? Isso significa que é um bom estabelecimento de ensino? Na área da agricultura, tendo em conta que Lisboa não tem, a cidade em si, não tem tanto espectro agrícola como terá, por exemplo, o interior do país? Ou... Isso é uma pergunta interessante. É uma pergunta interessante. Como eu disse há pouco, o ISA é a escola mais antiga da agricultura do país. Nós estamos aqui desde 1900, portanto, a origem do ISA data ao século XIX, princípio do século XIX. E nós estamos nesta localização desde 1917. Ora, nessa altura não estávamos... Por alguma razão, não é? Por alguma razão. Portanto, nessa altura não estávamos assim no meio da cidade como estamos hoje. Não havia ponto 25 de Abril, não havia aqui o bairro da Ajuda, havia o Palácio Real e, portanto, isto fazia parte do Palácio da Ajuda e foi aqui que o ISA se instalou. Ora, a verdade é que nós estamos no meio da cidade, mas temos 100 hectares. Nós conseguimos trabalhar, o ISA consegue trabalhar ao nível da agricultura, a nível, por exemplo, olivicultura, consegue trabalhar ao nível da viticultura, da tecnologia de alimentos e da zootecnia. Nós o nosso grupo de investigação trabalha muito na produção de monogástricos, em conjunto com empresas. Portanto, trabalhamos com frangos, trabalhamos com galinhas poedeiras, trabalhamos com leitões no pós-desmame, é a nossa especialidade. E o facto de estarmos em Lisboa nunca nos impediu de fazermos muito boa ciência e de que as empresas nos procurem para trabalhar com elas. Portanto, eu acho que sinceramente, eu acho que mais importante do que a localização de uma determinada instituição é a capacidade que as pessoas lá estão e das instalações de fazerem determinado conjunto de trabalhos, da vontade, porque isso é uma coisa que muitas vezes falta, de muitos colegas que trabalham na área de investigação em geral, da vontade de desenvolver projetos, de ensinar, de desenvolver projetos, de procurar financiamento para o fazer e, portanto, eu acho que a grande diferença, ou aquilo que faz uma boa instituição, não é o facto de estar localizada no Terreiro do Paço, ou no meio do Pinhal Interior, ou no meio do Pinhal de Leiria, ou no meio da Charneca Ribatejana. Eu acho que o importante são as pessoas que lá estão, a relação que elas conseguem estabelecer com os alunos, as relações que elas conseguem estabelecer com o tecido empresarial e, desde logo, a vontade de fazer a diferença, de contribuir para o desenvolvimento da agricultura e da zootecnia no nosso país. E eu acho que, nesse aspecto, o ISA consegue plenamente atingir estes objetivos. Muito bem. Por isso mesmo é que também há técnicos um pouco por todo o país, portanto, em várias explorações que são oriundos do ISA, não é? Que foram formados no ISA. Portanto, vocês têm uma ligação muito forte. Os vossos alunos são, de facto, um pouco de todo o lado, a nível nacional e não só. Agora, neste momento, é verdade seja dita, agora neste momento já não é como seria há uns anos atrás, porque neste momento a questão, por exemplo, dos preços em Lisboa, muito altos, às vezes é algo que nós temos que resolver,
nós, a Universidade de Lisboa. São contas para outro Mas usar. isto são contas para outro usar, é verdade. Mas a verdade é que nós temos alunos de todo o lado. E não só de Portugal. Nós temos alunos de Portugal, temos alunos do Minho ao Algarve, passando pelas regiões autónomas. Temos alunos que nos procuram do Paquistão, de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, do Brasil, de todo o Brasil, que é um país imenso. Nós temos alunos de todo o lado. Temos alunos, às vezes, que não falam português e que vêm para cá, nomeadamente para doutoramentos e para mestrado, não tantos para licenciatura, mas que conseguem, através do seu esforço, conseguem adaptar-se, conseguem aprender a língua e conseguem fazer trabalhos muito meritórios. O ISA hoje em dia tem alunos espalhados por todo o país e pelo estrangeiro. Portanto, temos alunos em África, temos alunos na Ásia, na América do Sul e temos alunos, claro, sem dúvida, e temos alunos espalhados por todo o país. Eu, pessoalmente, já orientei muitos alunos de mestrado, desde que cheguei ao ISA há 9 anos, fico sempre contente de os ver em ocasiões como esta ou outras e de saber os trabalhos que eles estão a fazer. Já houve alunos nossos que foram, por exemplo, trabalhar em fábricas de alimentos compostos novas em Viseu ou em Leiria. Uma aluna recém-mestra daqui que foi trabalhar para uma vacaria de uma grande dimensão, foi dirigir uma vacaria de grande dimensão nos Açores. Portanto, todos esses casos, uma aluna que até está cá, que se tornou secretária técnica de uma associação de criadores, de uma raça bovina. Portanto, é extraordinário ver, de ano a ano, ou de 2 em 2 anos, ver estes alunos e saber o que eles estão a fazer, porque ainda há muito pouco tempo estavam aqui. E o facto de estarem a ter todas estas novas funções, ou todas estas funções de responsabilidade, é algo que me deixa muito contente e que, penso eu, me leva a crer, e a mim e aos meus colegas, que realmente estamos a fazer alguma coisa bem feita no nível da formação e que o ISA e os formandos no ISA têm um lugar muito importante no desenvolvimento da agricultura e no desenvolvimento da pecuária no nosso país. Nestes eventos, tal como este está a acontecer aqui neste congresso, portanto, e muitos outros congressos e eventos que o ISA leva por diante, direta ou indiretamente, portanto, aí vocês têm a oportunidade de trocar impressões com ex-alunos e que vos transmitem a realidade. Vocês, em virtude disso, eu pergunto, em virtude daquilo que os vossos ex-alunos, que hoje são empresários e que têm uma vontade mais direto para com vocês professores, docentes, vocês repensam os vossos currículos, por exemplo? Sempre. Ao contrário, mais uma vez, não preciso estar a explicar isto, e acho que a maior parte das pessoas que estão a assistir também não, mas há uma percepção geral na sociedade que a agricultura e a zootecnia, que é uma área muito pouco dinâmica, e às vezes ouço coisas absurdas, dizer, para alimentar galinhas basta dar uns milhos e já está, mas isso não é nada assim. A verdade é que a agricultura é uma área muito técnica, a agricultura e a zootecnia são áreas muito técnicas, são áreas em que, para haver margens positivas, tem que haver um grande desenvolvimento tecnológico e temos que estar sempre a par de todas as novas tecnologias e todas as capacidades, novidades no nível da capacidade de produção, de processamento, de conservação, etc. E, portanto, é algo que nós temos que estar em contínuo, ou seja, o desenvolvimento dos nossos currículos, dos nossos programas, é algo que tem que estar continuamente a ser repensado. Nós acabámos de passar por uma reestruturação das licenciaturas há 3, 4 anos e passámos também por uma reestruturação do mestrado há 2 anos atrás. Portanto, é algo que nós fazemos continuamente. Essa reestruturação prende-se, sobretudo, com as necessidades do mercado de trabalho, com novas tecnologias que são inseridas, com novas áreas do saber que antes, sei lá, há 20 anos, se calhar, não existiam, mas que hoje em dia são extremamente importantes. Eu dou um exemplo, eu coordeno um mestrado de Engenharia Zootécnica e uma das coisas que nós fizemos fim-capé e realmente não foi difícil de convencer o Conselho Científico, por exemplo, a este novo currículo, foi introduzir a temática da zootecnia de precisão nos nossos currículos. Isto tanto a nível de zootecnia como a nível de agronomia. E, portanto, estes novos desenvolvimentos são parte integrante do nosso DNA, são parte integrante da nossa maneira de ver a agricultura e da nossa maneira de ver a zootecnia e, portanto, é natural que vamos sempre, à medida que vão surgindo novas técnicas, à medida que vão surgindo novas possibilidades produtivas, nós vamos atualizando e alterando o nosso currículo e acho que é algo que nos valoriza muito e é algo que vamos, com certeza, continuar a fazer. Muito bem, então vamos situar justamente aí, na zootecnia de precisão. Sim. Hoje é um chavão que se aplica muito, e ainda bem que assim é. Na prática, bom, todos nós esperemos que, efetivamente,
também assim seja, que haja realmente precisão. O que eu lhe pergunto é, ao longo destes últimos anos, o que é que tem sido feito em termos de zootecnia de precisão? Já estamos em velocidade de cruzeiro ou nem por isso? Está a dizer a nível do país ou a nível em geral? A nível da zootecnia Da em zootecnia em Portugal. geral. Ok. Ora bem, a zootecnia de precisão é muito mais do que um chavão. A zootecnia de precisão é um conjunto de métodos que, utilizando metodologia ou utilizando técnicas modernas, técnicas informáticas, de inteligência artificial, mecânicas, das coisas mais variadas, é um conjunto de técnicas que consegue otimizar e consegue contribuir para uma grande otimização da produção. E há exemplos clássicos. Há exemplos clássicos que já eram relativamente antigos quando eu estava a estudar. Coisas como, por exemplo, que hoje em dia são corriqueiras em muitos países, como sejam, por exemplo, a identificação eletrónica, como sejam, por exemplo, robôs de ordenha. Tudo isso são técnicas de zootecnia de precisão que já existem há muito tempo e que estão em contínuo desenvolvimento. Portanto, um robô de ordenha robô de ordenha que é vendido hoje em dia como novo, daqui a alguns anos estará obsoleto e os robôs de ordenha que existem hoje não têm nada a ver com os robôs de ordenha que foram desenvolvidos há uma década atrás. Okay? Portanto, é uma área que está em velocidade de cruzeiro, há algumas técnicas mais que outras, sei lá, métodos de pesagem, os tais robôs de ordenha, métodos de pesagem dos animais, métodos de alimentação personalizada para cada animal. Tudo isso são técnicas de identificação eletrónica, tudo isso são técnicas de zootecnia de precisão que estão francamente em velocidade de cruzeiro. Simplesmente é uma área que se desenvolve muito rapidamente, é uma área que tem que estar em constante de desenvolvimento e em constante atualização e onde as novidades vão surgindo a uma velocidade bastante rápida. Portanto, já estamos em velocidade de cruzeiro em relação a isso. É uma necessidade, acho eu, porque no fundo, as empresas e as explorações que não se adaptarem a essa realidade ou que não introduzirem estas temáticas terão uma desvantagem competitiva, mas a verdade é que é uma área em que decididamente já estamos em velocidade de cruzeiro. Concretamente, se pudermos dividir essa área em sub-áreas, há umas mais dinâmicas que outras, há outras que ainda estão muito na parte ainda de testagem, mas que se calhar, daqui a um ano ou dois, técnicas que estão agora a ser desenvolvidas já estarão implementadas e elas próprias em velocidade de cruzeiro. Portanto, é algo que eu estou muito otimista. Mas agora, professor, também há aqui, digamos, uma outra realidade que é importante sublinhar, que é o facto de, e como disse, portanto, as explorações que não forem exatamente por esta linha da precisão, da tecnologia, portanto, da inovação, portanto, terão naturalmente dificuldades. Mas é certo que hoje a zootecnia, a agricultura em geral, mas a zootecnia também em particular, tem muita procura de técnicos que não existem, portanto, digamos que a procura é maior que a oferta. Numa altura em que justamente também as escolas, enfim, também estão com dificuldades no que diz respeito à admissão de novos alunos. Sim. É verdade, isso é uma temática complicada, também daria para uma entrevista que daria para a tarde inteira, ou mais, mas a verdade é que Portugal é um país que mudou muito desde que eu andava na universidade. Eu andei na universidade nos anos 90 e na altura havia muita gente da minha idade, ou seja, havia muita gente com 18, 20 anos que estava a estudar e havia muita procura e havia poucos cursos. Hoje em dia há muitos mais cursos, muito variados, há mais oferta e, ainda por cima, paradoxalmente, há muito menos alunos. Porquê? Porque se na minha geração era raro encontrar uma pessoa que fosse filha única, hoje em dia parece ser a norma. Neste momento é raro encontrar pessoas que tenham, casais que tenham mais do que 2 filhos, ou sequer 2 filhos. E, portanto, isto faz com que haja um decréscimo muito grande do número de alunos que se candidatam à universidade. E, portanto, o resultado... Engraçado que o professor António Brito, o presidente do Conselho de Gestão do ISA, chama isto o inverno demográfico, o que é perfeitamente verdade e é uma definição muito interessante com que eu concordo absolutamente. Mas a verdade é que o facto de haver esta diminuição de procura e, claro, havendo áreas que se calhar interessam mais aos jovens, sei lá, a área da informática, a área da saúde humana, etc., é verdade que também os cursos de
ligados à engenharia agronómica e à engenharia zootécnica, ainda continuam a ter muitos interessados. Talvez mais numas zonas que noutras, zonas que têm uma natureza mais dinâmica do ponto de vista económico, têm populações maiores e, portanto, também acaba por ser, se calhar, mais fácil estudar nessas regiões e, portanto, há mais procura dessas escolas por parte dos alunos. Mas a verdade, e aquilo que disse é inteiramente verdade, há uma grande procura por técnicos, em muitas áreas, avicultura, suinicultura, produção de alimentos compostos, etc. E às vezes é difícil encontrar técnicos interessados nessas áreas de trabalho. Isto tem vicissitudes várias, porque é longe, é difícil de às vezes trabalharem no campo, as pessoas não querem, mas a verdade é que há muita procura e é de tal maneira que eu, como disse, sou coordenador do mestrado e é muito frequente haver alunos de mestrado que terminam as cadeiras, começam a fazer os seus trabalhos das suas dissertações, depois começam a trabalhar e às vezes, em vez de demorarem 1 ano ou 2 para entregar a tese, demoram 3 ou 4 ou 5 ou 6. Portanto, isso às vezes é um bom indicador. É um bom indicador, mas infelizmente não terminam os cursos, que era uma coisa que eu gostaria que evitar. Mas pronto, terão a oportunidade de terminar mais tarde, com certeza. E claro, os alunos, se preferem, ou devem aproveitar as oportunidades conforme elas vão surgindo. Mas é uma área que tem muita procura, ao contrário do que muita gente pensa. Portanto, aqui o professor atreve-se a dizer aqui que para quem nos está a seguir neste momento, alunos, enfim, jovens concretamente, e não necessariamente, mas, por exemplo, jovens que estejam no secundário, que queiram enverdar por uma carreira na zootecnia, neste caso concreto, atreve-se a dizer que emprego garantido têm. Emprego garantido é difícil, não foi isso que eu disse. Mas têm oportunidades, há oportunidades, mas têm que demonstrar que são bons e que sabem o que é que estão a fazer ou seja, oportunidades há de certeza, mas desde logo é preciso pôr em prática aquilo que aprenderam, é preciso ter uma grande capacidade de resiliência, uma grande capacidade de adaptação, porque é um setor que está em constante mudança e, portanto, é preciso adaptar-se, é preciso procurar as oportunidades e, às vezes, no fundo, aceitar as oportunidades como elas vão surgindo, entendendo-as como um passo para uma fase seguinte. Okay? Isso é algo que é muito importante e, às vezes, com alguns alunos não compreendem isto. Implica, por exemplo, que, às vezes, quando está no começo da carreira, se calhar os ordenados não são muito bons ou podem ser menos bons, mas, muitas vezes, é um estágio ou é um estadio de aprendizagem pelo qual é preciso passar, no fundo, para se conseguirem chegar a outras oportunidades. Mas eu acho que, de uma forma geral, e vejo isso pelos meus alunos de mestrado, grande parte consegue arranjar trabalhos interessantes, trabalhos desafiantes, em empresas que dão cartas a nível nacional e internacional, e decididamente é uma área que, com empregabilidade, mais uma vez, ao contrário do que muita gente pensa. Por último, professor, e virando aqui um pouco o tema, e aproveitando o facto de ser professor nesta instituição, portanto, no ISA, aqui em Lisboa, partilhe um pouco a sua experiência. Como é que é ensinar? Não será uma pergunta propriamente fácil, digo eu, mas será que, para quem nos está a seguir, ficar com uma ideia de como é que é o dia-a-dia de um professor, portanto, lidar com os alunos que querem ser amanhã zootécnicos? Ok, isto também é outra pergunta muito complexa. Logo para começar, diria, ao contrário do que muita gente pensa, a vida de um professor é extremamente atarefada, porque muita gente pensa, um professor dá aulas e corrige uns exames e já está, mas não é verdade. Portanto, a vida de um professor é algo extremamente muito trabalhoso, ocupa muito tempo, e lembre-se do que eu disse há pouco, nós não temos a parte de ensino, mas temos também toda a outra parte de administração, temos também toda a parte de extensão, temos toda a parte de investigação que acaba por consumir muito do nosso tempo. Portanto, para começar, para responder à sua pergunta, é muito trabalhoso, ok? Portanto, é algo muito trabalhoso, mas é algo também extremamente gratificante. É claro que há alunos, por exemplo, todos os anos em zootecnia entram 25, 26 alunos. Há alunos que estão muito interessados, que gostam muito da temática, outros menos, e, portanto, é sempre um desafio. Nós aqui temos muitos desafios.
temos alunos estrangeiros, temos alunos de Erasmus, às vezes temos que ensinar as coisas em inglês e em português, temos que motivar o interesse dos alunos na sala de aula, com apresentações em PowerPoint, estimulando o interesse deles, desafiando-os para atingirem novos patamares, para atingirem novos objetivos. E o ISA tem uma característica muito importante. E eu conheço todas as universidades, ou quase todas as universidades e politécnicos agrícolas do país, e o ISA tem aquilo que há bocado apresentou como sendo uma desvantagem, para mim é uma vantagem. O facto de nós estarmos em Lisboa e termos um campus onde existe alguma agricultura, e o facto de algumas coisas nós não termos, por outro lado, permite-nos que a uma curta distância nós conseguimos ir à Península de Setúbal e ver vinhas que são das melhores do mundo. Conseguimos, como por exemplo na visita técnica, vamos fazer uma visita técnica a uma exploração de vacas leiteiras que tem 2 robôs de ordenha. Se fizer essa visita vai ficar admirado com aquela exploração. Portanto, aqui na zona, nós metemos no autocarro, metemos 20 alunos no autocarro, vamos conhecer estas realidades, e o facto de nós não termos esse género de instalações na escola permite-nos conhecer realidades diferentes. Ou seja, permite-nos não ficar presos àquilo que temos, mas ter toda a zona envolvente de Lisboa, e temos o Oeste, temos a Península de Setúbal, temos o Alentejo, são tudo zonas onde eu levo os meus alunos a ver vacarias, a ver bovinos, a ver suínos, a ver aves, a ver matadores. Todos, eu e os meus colegas fazemos isso. Viajamos um pouco por toda esta região, viagens às vezes de 1 hora, viagens de 2 horas. Vale a pena para ver coisas diferentes, para ver, e é ótimo ver como é que essas empresas se atualizam de ano para ano. E isso é uma mais-valia para os nossos alunos, porque vão entrando enfim, em vez de ver um edifício ou uma instalação que já está meio obsoleta ou já antiquada, conseguem ver algo novo, algo em contínua mudança, e acho que isso é muito positivo e é uma vantagem que nós conseguimos ter. Professor André Almeida, foi um gosto falar consigo. Muito obrigado. Ficámos a conhecer um pouco melhor o que é o ensino e concretamente aqui no Instituto Superior de Agronomia. Muito obrigado. André Almeida, que é professor, é engenheiro zootécnico também, responsável, é coordenador da... Sim, eu sou responsável da área científica e disciplinar de Engenharia Zootécnica e sou o coordenador do mestrado de Engenharia Zootécnica, aqui do ISA, que é dado em conjunto com a Faculdade de Medicina Veterinária. Evidente, portanto, é um grau conjunto das 2 escolas, mas que está centralizado aqui no ISA. Gostava só, se me desse a oportunidade de, em 2 ou 3 frases, dizer que é a primeira vez em toda a história que o Zootec vem à capital, vem a Lisboa. Para mim isto é muito importante, pessoalmente, porque estou ligado à APES, à Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, desde 1994, sou sócio associado da associação desde essa altura, e é um grande gosto para mim ter o Zootec na minha escola, na escola onde eu ensino, e ver aqui colegas desde Ponte de Lima a Évora, Beja, dos Açores, ter aqui todos os meus colegas por esse país fora que trabalham no ensino de zootecnia. É um prazer tê-los cá e gostaria de terminar deixando um bem-vindo a vocês, desde logo, que nos acompanham sempre em todos os zootecs, mas também a todos os colegas e alunos e ex-alunos que cá estão. São todos muito bem-vindos, ou de volta, mas de volta sim, bem-vindos de volta ao ISA. E muito obrigado por esta entrevista e por esta oportunidade. Ora, nós é que agradecemos, professor. Muito obrigado. Bom, e são estas entrevistas que vamos fazendo aqui ao longo do acompanhamento deste 25º Congresso Nacional de Zootecnia que está a decorrer aqui no ISA, Instituto Superior de Agronomia, portanto uma organização aqui da APES, da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica.